Meu Pai, nosso Pai, fala conosco agora em nome de Jesus. A Tua palavra que nos lava, que nos fortalece, que nos faz enxergar a nossa realidade. A Tua palavra para nós é tudo. Por isso nós fazemos esse silêncio para só o Senhor falar. Aqueles que estão interessados, meu Pai, fale com eles. Não deixe eles saírem daqui sem te escutar, não. Espírito Santo, eu sei que mais uma vez o Senhor está tentando nos fortalecer, nos salvar. Usa a minha boca, abre o entendimento de todos, e que os ouvidos espirituais não estejam tampados, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Olha para mim, por favor. Nós vamos falar hoje sobre a porta do lixo. Tinha uma porta em Jerusalém, onde todo o lixo da cidade era tirado e passava por essa porta. Essa porta não entrava nada por ela, só saía. Sujeira não tem que entrar em nós, sujeira tem que sair. O problema é que tem pessoas deixando a sujeira entrar, e depois não adianta reclamar: poxa, o mal está me perturbando, eu estou sofrendo. Claro, se você está alimentando os demônios com os seus pecados, você não quer que ele te perturbe? Você não quer que ele perturbe o seu sono? Você não quer que ele tire sua paz? Se você alimenta ele. Se isso aqui fosse um terreno baldio e houvesse lixos aqui, por mais que jogássemos veneno para os ratos, para as baratas, para as moscas, os insetos, mataria alguns, mas depois vinham mais, porque tem sujeira. O diabo é chamado de espírito imundo. Eu não sei como está a sua vida espiritual, mas eu queria que você pensasse hoje, tivesse olhos para enxergar o que Deus está te mostrando, que Ele quer tirar da sua vida. Ele quer que você abra mão, que você ponha para fora da sua vida. Em 2 Coríntios 7:1 diz assim: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda o quê? A imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Olhe agora para mim, por favor, e preste atenção no que eu vou falar. O Espírito Santo, ele mostra a tristeza de Deus. É quando ele te mostra um erro e você não abre mão desse erro. A tristeza de Deus e o Espírito Santo, ele fica triste, nós podemos entristecê-lo. O Espírito Santo é Deus, é a terceira pessoa da Trindade divina. Ele é Deus, ele não é uma força, ele não é uma energia, ele é Deus, e ele pode se entristecer, ele pode se apagar na sua vida. O papel dele é nos convencer do pecado, é nos guiar, é nos ensinar, é nos fazer lembrar da palavra de Deus, mas ele pode ser apagado na nossa vida. Nós não podemos brincar. Quem brinca com fogo se queima. Quem brinca com as coisas espirituais se dá mal, mas se dá mal mesmo. Eu vou falar uma coisa para vocês. Na versão atualizada, eu vou colocar um versículo agora no telão. Eu queria que você lesse no telão.
porque está na versão atualizada de Provérbios 1. Coloca, por favor, 1:32. Olha o que diz aí. Diz assim: os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de quê? De bem-estar os leva para onde? A perdição. Olha para mim. Muitas pessoas estão mal espiritualmente, mas na cabeça dela elas estão bem. É aquele tipo de marido que está traindo a mulher e fala: não está acontecendo nada, eu estou bem. É aquela pessoa que está com mágoa, é aquela pessoa que se afastou da presença de Deus, é aquela pessoa que não ora mais, não jejua mais, não vigia mais. Ela está dizendo: ah, está tudo bem, estou ótima, estou ótimo. Não, você não está ótimo. Você está com uma sensação, porque não aconteceu nada de ruim, que você está bem. Mas você está no caminho daquele ladrão que faz um assalto e se deu bem, e daqui a pouco quer fazer outro, e depois outro. E como é que termina isso? Termina na cadeia, termina morrendo cravado de bala. E como é que termina a brincadeira com as cores de Deus? Termina no inferno. É uma sensação de que a pessoa está bem, mas no fundo, ela sabe que não está. E o Espírito Santo tenta salvar. Ele não obriga, mas ele tenta. Porque ele te incomoda com coisas que antigamente você fazia e não se incomodava. Ele te incomoda. Ele fala. Ele diz: oh, isso aqui não está certo. Para com isso, se afasta disso. E isso não é bom para você. Ele fala, mas ele não obriga. A Bíblia diz que Deus pode ficar contra nós. Aí está o problema. Lembra nas cartas do Apocalipse? Deus dizendo assim, ó: tenho porém contra ti, contra você. Você sabe o que é Deus contra você? A Bíblia diz: pecando o homem contra o homem, Deus será por árbitro. Pecando porém contra o Senhor, quem intercederá por ele? Se você tem problema com qualquer homem, Deus te livra. Se você tem problema com qualquer demônio, Deus te livra. Agora, se você tem problema com Deus, quem te livra? Leia Isaías 63, versículo 10. Me deu tanto temor quando li esse versículo ontem à noite. O Espírito Santo pode estar contra a gente. Abre aí, vale a pena conferir. Vale a pena. Volte um pouquinho. 63, 10. Acharam? Posso ler? Isaías 63, versículo 10. Mas eles foram quê? Rebeldes, e contristaram o seu Espírito Santo. Por isso se lhes tornou em quê? Inimigo. E ele mesmo pelejou contra eles. Não se brinca com as coisas de Deus. A vida com Deus tem que ser levada a sério. Do contrário, eu posso ter o maior problema de perder a minha salvação, de perder minha comunhão com Deus, de achar que estou bem estando mal. Por isso que quando o Senhor Jesus voltar, vai ter muita surpresa. Muita gente vai ficar. Eu vou te ensinar uma coisa: nunca durma em pecado. Nunca durma com a sua consciência te acusando de alguma coisa. Nunca. Porque Jesus pode voltar e você está dormindo. E quando acordar, você ter ficado ouvindo a pior notícia: Jesus voltou e você ficou. Você vai dormir, avalie sua vida. Peça perdão, se conserte. Teve algum problema com alguém, resolva. Mas não durma sem ter certeza que você está dormindo salvo. É para nós dormirmos e nós acordarmos com a certeza da nossa salvação. Nós não podemos brincar com isso.
Você ainda tem dúvida que o Senhor Jesus está às portas? Eu não tenho. A terra está tremendo. Ontem teve um terremoto 7,6. Atingiu alguns países, a Ilha Caimã. Nós estamos vendo coisas acontecendo uma atrás da outra. Eu nunca vi tantos aviões caindo como estão caindo agora. Nunca vi. Semana que passou até aqui em São Paulo, né? Caiu um avião. Acharam agora o avião que estava sumido no Alasca. Caiu. Mais um. Toda hora uma coisa. Já estão falando que esse ano de 2025 está sendo mais quente. As chuvas, você está vendo a força, chega a dar medo nas pessoas que ficam, coitadas, preocupadas quando começa a chover, porque as pancadas estão fortes. Você está vendo a multiplicação dos falsos profetas. Cadê que não fala de salvação? Porque isso não dá ibope. Isso não dá ibope, mas isso gera salvação, isso gera temor. Olha o que ele falou, amados. Olha como ele está, olha como Paulo está falando com a igreja de Coríntios. Amados, purifiquemo-nos. Purifica sua carne, seu espírito, se limpa. Se limpa dos pecados da carne, limpa sua mente. Você tem que avaliar a sua vida sexual. Está agradando ao diabo? Você está vendo pornografia? Você está indo na onda do diabo? Você está fazendo coisas erradas? Pare. Avalie se você está idolatrando alguém, alguma coisa, colocando alguém no lugar de Deus. Se avalie. Se avalie se alguma sujeira entrou em você, para que você abra mão, ainda que você diga: bispo, eu não tenho forças. A iniciativa tem que ser sua. Se Deus vê você lutando contra isso, Ele te dá condições de vencer. Mas comece em você. Comece em você. Nós não podemos brincar agora. Nós somos a noiva. E a noiva não pode chegar no casamento suja, descabelada. Você já viu noiva chegar assim no casamento? Não. Como é que ela chega? Quem já casou aqui? Como é que você chegou? Toda suja, parecendo a bruxa dos anos 70. Não foi assim? Com roupa velha, jogada, todo mundo se assustou. Foi assim? Como é que a noiva vem? Toda arrumadinha, limpinha, né? Escute, por favor. Todo mundo fica esperando a noiva entrar. Nós somos a noiva. Talvez você diga assim: bispo, mas Jesus está demorando tanto, porque Ele quer salvar o máximo de pessoas. Ele não quer que ninguém vá para o inferno. Ele não tem prazer na morte do perverso. Ele quer salvar o máximo. Talvez se Ele voltasse ontem, você não estaria salvo. Mas Ele está te dando mais uma chance hoje, porque Ele é misericordioso. Ele é misericórdia. Mas não abuse dessa misericórdia, porque a porta ainda está o quê? Como é que a porta está? A porta está assim, ó. O problema é se ela se fechar. E ela está se fechando. O problema é ela se fechar e você está do lado de fora. Aí não vai adiantar: me perdoe, Senhor, Senhor, abre a porta, Senhor, me ajude, Senhor, eu vou mudar. Não adianta lamentar. Ou está do lado de dentro, ou vai gemer. Quantas vezes você ouviu falar da volta de Jesus? Você crê que Ele vai voltar? E por que você balança a cabeça, diz que crê e não se prepara? E não muda? E não abre mão de certas sujeiras que Deus te mostrou que não se agrada disso? Que quando você comete, você pode até achar gostoso na hora, mas depois te constrange, te faz mal. Você sabe que te faz mal, te deixa em dúvida com a sua salvação. Por que você não larga? Por que você não larga as amizades erradas? Você acha que o diabo vai usar estranhos para nos derrubar? Não, porque desde criança você ouve: não se abra para estranho. Você aprendeu isso quando era criança.
Então o diabo não vai trabalhar com estranhos, ele vai trazer pessoas para ele influenciar que são próximas a você. Amizade de infância, pessoas que você deixa elas se aproximarem, te influenciarem sem te levar para Deus. São pessoas que quando você erra, elas te apoiam, porque não são amigos de verdade. Te apoiam, você pode furar a pior besteira, estão assim, ó, porque o diabo está usando para te levar para longe de Deus. Ninguém te salva, só quem te salva é Jesus. Mas tem pessoas influenciadas pelo diabo que pode tirar nossa salvação. Não nos salva, mas pode nos atrapalhar. Você lembra das 10 virgens? 5 prudentes, 5 nécias? Quando as 5 nécias foram pedir o azeite, o que é que elas disseram? Não, vou dar não. Vá comprar, vá pagar o preço. Vai que eu dê e falte para mim. Você acha que eu vou comprometer tudo que eu construí com Deus esse tempo todo por causa de alguém? Sinto muito, vá comprar. Está dando para você entender? Olha como você tem que enxergar a sua vida espiritual. Quando o diabo quis influenciar Jesus, você acha que ele usou um estranho? Ele usou, sabe quem? Pedro. E Jesus disse o que para Pedro? Ele não disse sai Pedro, ele disse arreda Satanás, porque ele viu que aquele pensamento, aquela conversa era do diabo, e Jesus foi curto e grosso. Mas de repente você tem amigos fofoqueiros, amigos que só falam besteira para você. Nós não gostamos de ouvir a verdade. Vou falar uma coisa para você. Uma das pessoas, se não é a que mais me ajuda em relação à minha salvação, é minha esposa, porque ela me diz a verdade. Ela me diz a verdade. Se ela me vê empolgado com qualquer coisa, poxa, gostei tanto do culto hoje, ela fala, vai orar. Não acho que você é alguma coisa não. Põe sua barba de molho. Vigie. Está sempre me falando a verdade. Eu sei que é para o meu bem, para eu não inflar e lá na frente eu me esborrachar. Então se tem uma que me esvazia sempre, chama-se Rose. A vida toda, esses anos todos, eu estou com ela desde os meus 16 anos. Todas as vezes que eu fui chamado a atenção, porque eu errei, eu cheguei para ela e falei, pô amor, tomei uma bronca hoje. Ela, por quê? Falei, aconteceu isso, isso e isso. Bem feito. Ótimo. É para o seu bem. Está de carinha feia por quê? Foi você que errou? Não erre mais. Valeu, Rose. Ela valeu. Mas se não fosse uma pessoa que quisesse meu bem, ia fazer o quê? Peraí, pô, é injustiça. Fazer isso com você é injustiça. Eu me cerco de pessoas que me ajudam espiritualmente. Quando eu vejo qualquer conversa ruim, eu estou fora, porque eu quero chegar até o fim. Eu quero a minha salvação, eu quero ir para o céu. Eu não sei o que você mais deseja. Tem gente dizendo assim, poxa, já passou da hora de eu casar, já passou da hora de eu comprar minha casa própria. Tá bom, mas será também que não já passou da hora de você se batizar, de você largar amante, de você largar mentira, de você perdoar, de você largar as coisas erradas? Será que não já passou dessa hora também? E Deus está esperando para salvar você? Sabe como é que um pastor nosso morreu semana passada? Ele estava com o microfone na mão para começar o culto, caiu e morreu. Semana passada. A morte chamou. A morte chegou. Como foi ele, poderia ter sido eu, poderia ter sido você. E aí? E qual é a verdade a seu respeito? Será que não tem uma sujeira aí que já está enraizada? Está uma crosta aí de sujeira e Deus está tentando tirar, Deus está tentando limpar, mas você não deixa? Será que você tem entristecido o Espírito Santo, apagado o Espírito Santo? Ou você é a pessoa que está vigiando e cada dia está mais acesa? A minha cachorrinha me ensinou uma coisa tão forte essa semana. Ela vomitou. E na hora que ela vomitou, quando eu vi
eu me levantei, você acredita que ele ia voltar para pegar de volta? Ele ia comer de volta. Porque isso é do cachorro, da natureza canina, isso é do cachorro. Ele come o vômito. Se você deixar, eu tive que segurar ela e tirar de lá e limpar, não ia voltar para lá. Assim como é a natureza do porco, você pega o porco e lava ele, deixa ele bonitinho, pode até colocar perfume, ele vai voltar para onde? Para a lama. Mas você não é porco, você não é cachorro, você é ser humano, você tem inteligência. Você volta para a vida errada se você quiser, você se arrebenta se você quiser, porque o que você ouve de palavra de salvação, o que você ouve de palavras que traz temor, e você é um ser que pensa, você é inteligente, você sabe que sua vida está indo embora, você sabe que está acabando, você sabe que cedo ou tarde nossa vida vai acabar aqui, você sabe disso. Agora eu não sei se você está brincando com isso, se você é uma pessoa de Deus, como diz em João 15, versículo 1, Deus está sempre conseguindo te limpar, para você dar mais frutos. Olha o que diz aqui em João, vá um pouquinho para frente, esse versículo é extraordinário. 15, 1, posso ler? Põe na tela inteira. Ele diz o que aí? Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, o que é que acontece? Atira. E limpa toda aquela que dá fruto. Para quê? Para que dê mais frutos. Mais fruto. Agora lê o 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Olha para mim, por favor. Quando você dá ouvidos a essa palavra, ela te lava, ela te limpa. Essa palavra já condenou o mundo. Essa palavra já se cumpriu, trazendo dilúvio e matando todos os seres humanos, menos a família de Noé. Essa palavra é verdadeira. E Deus tem tentado te lavar com essa palavra. E quando você dá ouvidos e se submete, então essa palavra te limpa, te deixa purificado. É isso que o Espírito Santo quer, que haja uma purificação na sua carne e uma purificação no seu espírito, na sua mente. Ele quer que os pensamentos de Deus estejam na sua cabeça. Ele quer você vigilante, salvo. Sabe como é que Deus fala na palavra dele sobre a volta de Jesus? Paulo falou isso. O próprio Senhor Jesus disse que a volta do Senhor Jesus seria como um ladrão à noite. Ladrão. Não vai dar para se preparar não, tá? Não vai dar para na hora se arrepender não. Vai ser como um ladrão. Vai pegar muita gente de surpresa, desapercebida. Nós temos que viver crendo que isso pode acontecer a qualquer momento. É assim que o cristão vive, não é relaxado, não é frio, não é fraco, não é misturado com o mundo, é separado para ser salvo. Não tem sentido você ficar dentro da igreja para ir para o inferno. Não tem sentido você ficar dentro da igreja brincando, não tem sentido. É sua alma que está em jogo. Quem vai poder fazer alguma coisa por você? Só você mesmo agora. Nós vamos participar da Santa Ceia. Tomara que você entre antes que a porta feche. Tomara que você tenha
de fato, temor com a sua alma. Eu fico preocupado. Eu fico muito preocupado. Como eu queria que todo mundo aqui tivesse limpo, saísse daqui limpo. Talvez assim, bispo, o senhor exagera muito. O senhor fala de um jeito que é... Queria ter palavra para falar mais forte. Queria ter palavra para falar mais forte ainda. Para trazer temor para você. Sabe por que eu não cheguei atrasado aqui hoje? Porque eu tenho um relógio. Porque eu fico olhando para o relógio antes do culto. Está na hora. Falta 10 minutos, falta 5 minutos. Tem um relógio espiritual também. Que nós temos que estar de olho em tudo que está acontecendo no mundo. Jesus está para voltar, está perto. Amém? Relógio espiritual. Que faz nós ficarmos antenados com Deus, em comunhão, para não perdermos o que Ele preparou para nós. Ele preparou o céu para nós. Ele preparou a vida eterna. Tomara que você esteja realmente com a sua fé bem afiada. Tomara que, em vez de estar entristecendo o Espírito Santo, você esteja alegrando a Ele. Tomara que você esteja limpo. Agora só escute, por favor. Isso é importante, esse silêncio, para a gente pensar. Tomara que você esteja aqui de fato para resolver sua vida com Deus. É Ele que está falando com você. É Ele que está incomodando você, para você mudar, para você deixar. Não dê desculpas, porque Ele não vai aceitar. É tempo de salvação, de temor. Fique em pé no seu lugar, por favor. Tem uma santa ceia na frente da sua cadeira. Pode pegar, por favor. Se você quiser. Olha aqui para mim, para você entender. Eu não estou nos seus sapatos. Eu não sou você. Eu não posso te obrigar a absolutamente nada. Eu posso te ensinar. Você obedece, você dá ouvidos se você quiser. Mas eu tenho uma responsabilidade diante de Deus. E Ele sabe que eu fico preocupado com o que eu vou pregar, porque eu não sei o que eu vou pregar, e eu peço para Ele, me ajude, usa a minha boca. Mas quando acaba os cultos, eu saio em paz. Em paz. Se você mudou, não mudou, se seu marido não mudou, se sua esposa não mudou, se seu filho, sua mãe que frequenta aqui não mudou, eu fiz a minha parte. Eu saio, se tem uma coisa que eu saio quando acaba o culto e eu durmo, é em paz. Eu durmo em paz. Porque eu falei o que Deus queria que eu falasse. Eu não quero. Espero que você também não queira. Que o dia da volta de Jesus seja uma surpresa para você. Eu não quero que você chegue aqui assustado. Cadê fulano? Cadê Beltrano? Cadê o bispo? Cadê o pastor? Cadê a igreja? Eu não quero. Se você não quer, se cuide. Porque isso está perto de acontecer. E nós corremos o risco também de morrermos a qualquer momento. Pastor que morreu, não tinha idade avançada não, tá? 50 e poucos anos. Estava com o microfone na mão. Caiu e morreu. Aliás, eu nunca vi tanta gente morrendo tão novo, infartando como nós temos visto ultimamente. Vigie. Sua alma vale mais do que o ouro. Se você diz assim, bispo, eu entendi tudo. Eu quero me purificar, eu quero me limpar. Eu quero a ajuda de Deus para apagar o meu passado. Vem aqui na frente. Não venha por vir, não.
Venha se você de fato quer se limpar. Se tem alguma coisa suja na sua vida, você quer pedir para Deus tirar, alguma coisa que Ele está te incomodando, alguma coisa que você voltou, talvez você voltou para o vômito, voltou para a sujeira de novo, voltou a ver pornografia, voltou a falar palavrão, voltou a fazer besteira, voltou. João 11, versículo 3. Acharam? Levante aí a sua Bíblia. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, fala conosco através da tua palavra, e que essa palavra fortaleça a nossa fé. Que em nome de Jesus esse povo saia daqui dizendo: Deus falou comigo. A boca vai ser minha, mas a palavra é tua. O Senhor sabe o que cada um aqui precisa ouvir. Orienta-nos, ensina-nos através da tua palavra o que nós precisamos, não o que nós queremos, mas que todos tenham o teu entendimento, meu Pai, o teu discernimento, ouvidos espirituais para ouvir essa mensagem, em nome de Jesus. E se você crê que Deus vai falar contigo, diga amém. Olha para mim, por favor. Hoje nós vamos falar sobre como nascem os grandes testemunhos, como coisas grandes acontecem na nossa vida. Nós vamos tirar lições desse texto de um grande milagre que o Senhor Jesus fez na vida de um homem chamado Lázaro. E eu queria a sua atenção. Diz assim, 11 versículo 3. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Olha para mim, por favor. Não se distraia e não converse. Lázaro era uma pessoa muito amada por Jesus. Lázaro, ele ficou enfermo, e a doença começou a se agravar. O fato de Jesus te amar, o fato de você ser uma pessoa de Deus, não quer dizer que você não vai enfrentar nenhum tipo de luta, de dificuldades. Nós enfrentamos lutas, enfrentamos dificuldades, mesmo Deus nos amando. Eu não tenho dúvida que Deus me ama nos momentos difíceis da minha vida. Agora a situação foi ficando pior, e manter a fé com a coisa piorando não é para qualquer um. Manter a fé diante de situações que vão ficando impossíveis aos olhos humanos é difícil. Aliás, é muito difícil. E as irmãs de Lázaro mandaram um recado para o Senhor Jesus dizendo: olha, Lázaro, a quem o Senhor ama, em outras palavras, se o Senhor ama mesmo, vem logo, porque ele está morrendo. Vem logo porque a situação é grave. E Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas essa doença é para o Filho ser glorificado. Talvez você não consiga ter olhos de fé para situações consideradas impossíveis. Se você quer vencer as suas dificuldades, as suas lutas, você tem que olhar para as coisas impossíveis com os olhos da fé, crendo que Deus vai se manifestar. Entenda, por favor, só nasce testemunhos grandes quando você continua crendo, mesmo a coisa piorando. Só nasce testemunhos fortes quando mesmo a coisa piorando, você continua crendo que Deus vai te honrar. É assim que nascem testemunhos grandes. E Jesus disse que não era para a morte. Agora, leia comigo o versículo 11. Vou pular alguns versículos. João 11:11 diz assim: assim falou, e depois disso disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Olha para mim, por favor. Jesus disse para os discípulos assim: o nosso amigo Lázaro está dormindo, eu vou despertar ele. Eu vou lá, eu vou até Lázaro.
Ele não falou assim, eu só vou se vocês forem. O Senhor Jesus, ele sabia lidar com situações difíceis. Os discípulos estavam com medo, porque da última vez que o Senhor Jesus esteve com eles lá, eles enfrentaram uma situação difícil, e os discípulos estavam temendo. E o Senhor Jesus disse: eu vou lá despertar ele. O Senhor Jesus sabia lidar com esses momentos tensos. Ele sabia lidar com os momentos que todo mundo abandonava ele. Tem gente que não sabe lidar com os momentos de solidão, com os momentos difíceis, com os momentos de abandono, de desprezo, e você tem que aprender a lidar com isso. E um dia estava todo mundo aplaudindo, todo mundo, tirando as roupas e honrando ao Senhor Jesus com mantos e palmas. No outro dia estava pedindo para crucificar ele. Num dia estava todo mundo com ele, no outro dia até os discípulos, quando ele foi preso, abandonou. Você tem que aprender a lidar com os momentos difíceis que você fica só. Você pode estar só com os homens, mas você não está só, porque Deus está contigo. Aprenda a lidar com esses momentos que todo mundo se afasta, que pensa que você vai pedir, porque pensa que você vai querer alguma coisa, porque você está numa situação difícil. Aprenda a lidar. Jesus sabia lidar, e ele disse: eu vou, se ninguém for, eu vou. Seja decidido quando você quiser alguma coisa, não espere por ninguém. E quando você vê pessoas te desanimando, aí é que você tem que se animar mais. No versículo 16 diz assim: disse, pois, quem? Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também, para quê? Para morrermos com ele? Olha para mim, por favor. Sempre tem um Tomé. O Tomé é aquele que só pensa no pior. O Tomé é aquela criatura que duvida. O Tomé é aquele que só enxerga as coisas com maus olhos. O Tomé é aquele que fica do seu lado assim: não vá não, que não vai dar certo. Não faça não, porque isso é impossível. Olha, se eu fosse você, eu não fazia não. Está cheio de Tomé. Espero que aqui não, mas no mundo tem muitos Tomés. Então ele falou para os discípulos: nós vamos também para morrer? Só pensava o pior. Jesus não ia lá para morrer, Jesus ia lá para dar vida. E Lázaro morreu. Isso, mas espera aí, Jesus disse que não ia morrer, e Lázaro morreu. Mas Jesus já estava vendo o que ele ia fazer lá na frente. Às vezes você vem aqui e nós falamos assim: a sua vida vai mudar, e você sai daqui, a coisa piora. Nós falamos: vai dar tudo certo, e você sai daqui e de repente as coisas continuam dando erradas, ou de repente piorando. Mas nós falamos que vai dar certo porque nós cremos na palavra. E se não deu ainda, vai dar. E se não mudou ainda, vai mudar. E quando você crê, mesmo tudo dando errado, mesmo tudo piorando, Deus faz dar certo, porque Ele vê a sua fé. Tem gente aqui que veio direto do trabalho. Tem gente que não deu tempo nem de passar em casa tomar um banho. Tem gente que não conseguiu nem jantar. Mas Deus está vendo você aqui, crendo nele, mesmo na dificuldade. Ele não vai brincar com sua fé, Ele vai te ajudar. Amém? Deus não está brincando com você. Só que Lázaro morreu. Marta sofreu, Maria sofreu, choraram, se entristeceram, mas o Senhor Jesus foi lá. E olha o que aconteceu quando Ele chegou. Olha o que aconteceu. Pule aí agora para o versículo 19. Versículo 19. E muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e a Maria acerca de seu irmão, porque você sabe que a notícia ruim faz o quê? Corre rápido. Olha para mim, notícia ruim eu nunca vi. É igual um foguete. Eu imagino as pessoas: Lázaro morreu, Lázaro morreu, Lázaro morreu. Eu imagino que elas ouviram: Jesus não era seu amigo? Não é assim que você ouve? Vai lá buscar o pastor para ver se paga as suas contas. Vai lá, fanático, vai lá dar dinheiro ao pastor. Vai lá na guia dos ladrões. Você ouve isso, e muito. Eu imagino o que Marta e Maria ouviu: vem cá, ele não ficava aqui na casa de vocês? E agora que vocês precisam, cadê ele? Não deixe o que as pessoas falam influenciar na sua fé. Tem que entrar no ouvido e sair
pelo outro. E Jesus foi lá, e muita gente estava lá para consolar Marta e Maria. Aí olha o que diz a Bíblia. Diz assim, versículo 20: ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Olha para mim, por favor. Olha como Marta estava. Olha o que Marta colocou dentro dela. O senhor se atrasou. Ela não falou assim, ó, ele morreu de uma pneumonia, ele morreu de uma infecção. Não, ele morreu porque o senhor não estava aqui. Em outras palavras, a culpa é do senhor. Estou chateada com o senhor. Era isso que ela estava dizendo ao Senhor Jesus. Se o senhor tivesse agido antes, se o senhor tivesse se apressado mais um pouco, se fosse com ele ainda vivo, o Senhor podia curá-lo. Mas agora, o senhor demorou. Como se o Senhor Jesus tivesse errado. Jesus sabe o que permite e o que faz. Escute com atenção. O Senhor Jesus conhece a tua estrutura, a minha estrutura. Ele nunca vai deixar nós passarmos uma coisa que não temos condições de passar. Então pare de falar que não está aguentando mais. Não estou aguentando mais, não estou aguentando mais. Aguente. Porque muitas lutas que você já passou, que eu já passei, nós pensávamos que não iríamos aguentar, e nós aguentamos, porque Deus deu força. Ele conhece a minha estrutura, Ele conhece a sua estrutura. Não seja esse tipo de pessoa que acha que Jesus não sabe o que está fazendo. Ele propositalmente não foi na hora que as duas queriam. Elas deram recado. Elas fizeram a notícia chegar até o Senhor Jesus. Ele não saiu correndo e foi lá. Ele esperou um tempo. Por que, bispo? Porque ele queria fazer uma coisa maior. Ele queria fazer uma coisa mais forte. Ele queria que os judeus que estavam ali se convertessem com o testemunho de Lázaro. Passasse a crer depois da ressurreição. Você nem sabe, mas tem gente da sua família, tem gente do seu prédio, da sua rua, tem gente que te conhece, que vai se converter com o seu testemunho. E se Deus te escolheu para fazer coisas grandes na sua vida, mesmo piorando, mesmo sem entender, creia nele. Porque filhos vão se converter, vizinhos vão se converter, familiares vão se converter com a mudança da sua vida. É difícil quando Jesus não chega no nosso tempo, na nossa hora, e não age do nosso jeito. Ela mandou avisar ao Senhor Jesus que Lázaro estava mal. Você também tem falado com Jesus da sua situação ou não? Você tem orado? Você acha que ele não está ouvindo? Bispo, mas por que ele não vem logo? Ele sabe o que está fazendo, o que está permitindo. Eu prefiro confiar em Deus do que viver ansioso. Te faz bem confiar nele do que viver ansioso. Vê se você aprende e lança suas ansiedades nele, para que ele possa fazer o que ele quer fazer na sua vida. Mas olha o que diz aqui. Diz assim, agora vá no versículo 23. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição de quando? Do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olha para mim, por favor. Jesus disse assim: ô Marta, ele vai ressuscitar. Marta, eu cheguei já, eu estou aqui. Não, mas só tinha que ter vindo antes. Ele vai ressuscitar. Não, eu sei, no último dia. Marta, é agora. Eu estou aqui, Marta. Para de querer mudar o que passou. Ninguém muda passado, não. Tem gente que tem que mudar o nome dela para museu, porque só fala do passado. É um museuzinho ambulante, que só fala do passado. Esquece o passado. O que Jesus não fez, Ele vai fazer muito melhor. O que não aconteceu, vai acontecer. Ou você está frustrado, ou você está perdendo a sua fé, se enfraquecendo, ou você está com mágoa de Deus, achando que você fez demais e Ele fez de menos. Cuidado, tá?
Cuidado com a sua falta de fé. Cuidado, você que foi muito abençoado, rápido, e ficou todo contente, e agora está passando uma situação difícil, e parece que Deus está demorando aos seus olhos. Calma, porque nem tudo acontece rápido. Tem coisas que propositalmente você vai ter que esperar mais um pouco, mas quando vier vai ser maior do que tudo que já veio na sua vida. Amém? Escute, por favor. Você sabe o que é para você na hora da mensagem. Você sabe quando é Deus falando com você, porque o Espírito de Deus testifica no seu espírito. Agora olha aqui, pule aí para o versículo 32. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo, o que é que ela fez? Lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. A mesma conversa da irmã. Olha o que entrou nelas. O senhor falhou. O senhor demorou muito. Agora que ele está morto, só aparece. Nem no enterro o senhor veio. Agora que ele morreu, agora que meu nome está sujo, agora que eu perdi o carro, agora que eu fui despejado, agora que eu fali, agora é o momento que Deus quer te abençoar. Agora é o momento que Deus quer te abençoar. E aí, bispo, agora que deu tudo errado, agora que meu nome está mais sujo do que sabe, do que as ruas aqui do Brás, agora que meu nome está numa situação, sabe, só Deus sabe quando é que eu vou limpar. Agora que eu tenho passado as maiores humilhações, é agora. E aí? Ele faz o que ele quer, na hora que ele quer. Eu achei engraçado ontem quando o bispo Renato falou do Brás. Deus construiu o templo aonde? No Brás. Tem gente que vem do Havaí, tem gente que vem de Dubai, tem gente que vem de Paris, tem gente que vem dos Estados Unidos para ver o templo aqui, no Brás. Gente que fala: eu fui para Dubai, eu fui para não sei aonde. Aí a pessoa fala: eu fui lá no Brás. Tem que vir no Brás para entrar no templo, tem que vir no Brás. No Brásão. Lá no Brás, é lá no Brás. Para entrar aqui, tem que vir no Brás. A mulher deu um testemunho hoje à tarde, dizendo assim: poxa, falaram no Brás, eu nem conhecia, dei até uma contramão, nunca tinha vindo por lá de cá, mas veio. Na dor, na aflição, veio. Deus escolheu. Se a pessoa enche o peito: eu fui para a França, conheci a torre, conheci isso, conheci aquilo. E tem gente que tem que falar: eu fui lá no Brás. É aqui que você vai dar grandes testemunhos. Pode estar certo disso. Aí, olha só, diz assim, parei no versículo 32, né? A mesma conversinha. 33 agora. Jesus, pois, quando a viu chorar, também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: onde pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem ver. Jesus chorou, porque Jesus sente a nossa dor. Ele sente, ele não é insensível à nossa dor, não, ele sente. Ele não se alegra quando você está sofrendo, não. Disseram, pois, os judeus: vede como amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? São as pessoas que não entendem o que Deus permite. Aí diz assim: Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus, o que é que ele disse? Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, o senhor não sabe o que está fazendo não, hein? Já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te tenho dito que se creres, verás a glória de Deus? Olha para mim, por favor. Jesus disse assim, onde é que Lázaro foi sepultado? Falaram: vem ver. Ele foi. Quando chegou lá,
ele diz: tira a pedra. Marta foi a primeira a falar: Senhor, não mexe não, Senhor. Em outras palavras, se o Senhor tivesse chegado com ele doente, eu até acredito que ele ia ser curado, mas agora está fedendo. É melhor não mexer nisso não. Deixa a pedra aí, não vai vir um cheiro para cá, a coisa vai piorar. De repente tem situações na sua vida, tem áreas da sua vida, tem coisas na sua vida que você não está crendo. Você até parou de orar. Você ficou tão descrente que você já acostumou. Você já aceitou certas situações. Tem gente que já aceitou viver de empréstimo, viver na mão de agiotas, viver dependendo de familiares, viver dependendo do nome dos outros. Tem gente que já aceitou, ela já se conformou. Marta e Maria já tinham aceitado, mas Jesus ainda não tinha acabado a obra dele, ainda tinha coisa para fazer ali. Jesus queria mexer naquilo que morreu. Jesus queria mexer. Eu não sei no que Deus vai mexer na sua vida hoje, mas Ele pode mexer em coisas que morreram e Ele pode fazer reviver. De repente o movimento morreu na empresa, no comércio. De repente as coisas pararam, mas Ele diz: tira a pedra, tira a dúvida, tira o medo, tira os temores de dentro de você, porque eu sei o que estou fazendo. Mas a pedra é com você. Tem coisas que você tem que tirar da sua vida, a sua incredulidade, a sua dúvida. E você fica olhando para a situação, não com os olhos da fé, mas com os olhos do medo. E cada dia o problema piora. Mas no dia que você olhar com os olhos da fé, você vai dizer: é impossível para o homem, eu não sei como o Senhor vai fazer, mas o Senhor vai ressuscitar isso aqui. Aí a coisa vai começar a ter vida para você. Aí diz assim, ó, olha que interessante. Parei no versículo 40. Disse-lhe Jesus: não te tenho dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graça te dou, por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro! Tem gente que acordou, por isso que eu falei forte. Sai para fora. E o que fora defunto fez o quê? Saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram em quem? Nele. Olha para mim, por favor. O que Deus vai fazer na sua vida não é para a sua glória, não. É para outras pessoas crerem em Jesus através de você, através do seu testemunho. Lázaro estava morto. Marta e Maria não queriam que o Senhor Jesus mexesse naquilo ali, achando que ia feder ainda mais. Jesus disse: tire a pedra. E quando tirou, ele disse: Lázaro, vem para fora. Eu fico imaginando todo mundo vendo o quê? Lázaro saindo. Mas espera aí, não estava tudo parado dentro dele, não estava tudo morto? Mas Jesus pode pegar tudo que está morto na sua vida e fazer ter vida. Jesus pode pegar tudo que parou na sua vida e voltar a ter movimento. Jesus pode fazer você que está andando cabisbaixo, triste, abatido, voltar a andar como Lázaro voltou a andar, de cabeça erguida, voltar a andar, dando o melhor para a sua família, desfrutando de melhor. Ele pode fazer isso? Ou ele não é o mesmo? Ou você vai ficar com birra, com biquinho com Jesus, triste com Ele, com mágoa dele, porque Ele não agiu no seu tempo, na sua hora, do seu jeito. Ele age do jeito que Ele quiser, na hora que Ele quiser. Mas uma coisa eu te garanto: Ele age. Aquela história começou triste, mas terminou feliz. Começou com lágrimas, com dor, mas terminou com vitórias. Se Deus nos poupar da dor, não vai ter testemunho. Se Deus nos poupar das lutas, não vai ter vitórias. Porque só tem lutas quando tem, só tem vitórias quando tem lutas. Não existe vitória sem primeiro lutar. Então Deus permite as lutas, as dores, as dificuldades, mas o que começa mal, Ele faz terminar bem. Daqui a pouco está Lázaro andando.
Eu fico imaginando as pessoas que souberam que Lázaro estava morto, daqui a pouco, opa, rapaz, falaram que tinha morrido. Mas Jesus me ressuscitou. O Lázaro que estava morto, daqui a pouco estava na mesa comendo. Só Jesus pode fazer isso. Não deixe a sua fé ser abalada, porque não chegou ainda a sua vitória, o seu testemunho. Não perca a sua fé por causa da dificuldade que você está enfrentando. Não se intimide porque a situação está piorando, porque Ele está vendo tudo e sabe a sua estrutura, e no final Ele vai honrar. A história terminou com um grande milagre. Eu fico imaginando depois que tiraram as ataduras, desataram ele, desamarraram ele. Eu creio que muitas coisas na sua vida podem ser desamarradas hoje. Eu creio nisso. Desamarraram, desataram ele. Ele começou a andar. Logo, logo, eu vou ver você andando em direção desse altar para dar testemunho. Porque Deus é Deus. Deus é grande. Bispo, mas é tão difícil. Antes do milagre é muito difícil mesmo. Antes de acontecer a mudança é muito difícil mesmo. E só quem crê em Jesus, na palavra dele, nas promessas dele, vê a palavra se cumprir, vê a glória de Deus chegar. Uma hora a glória de Deus vai chegar. Ele diz: quem crê vê a glória de Deus. Você está crendo ou já perdeu sua crença? Você está com fé ou já perdeu sua fé? Diga: eu vou ver a glória de Deus. Fique em pé, diga: eu vou ver a glória de Deus na minha vida esse ano.